Então, família, eu desde o início do canal tive passando para vocês várias dicas a respeito de filmes e séries e até animes e outros mais aí. E o gameplay foi uma parte separada, acredito eu que foi algo que inovou muito o canal e ajudou bastante para o crescimento dele. Fora os shorts a respeito de dicas de filme, trechos de coisas que marcaram a história, principalmente no cinema americano. E esse daqui de hoje é um filme baseado em fatos reais. E como eu disse para vocês várias vezes, eu sou muito admirador disso, desses filmes que contam algo que realmente aconteceu, não é somente uma história por cima do papel. Ele, no caso, assim, para mim é um dos filmes que eu vi que tem mais realismo e literalmente é um filme que mostra que na questão financeira a pessoa nunca impõe limites a si próprio. O nome do filme é Cães de Guerra, um filme excelente aí de 2016, tem por volta de 1 hora e 54 minutos de filme. O filme conta a história de dois amigos aí que vão se reencontrar depois de muitos anos. O Efran Diveroli, que seria o cara que vai ser o protagonista aí desse filme, e vai ter o encontro dele com o David Pickles. Ele era um massagista e quiroprático praticamente, acredito eu. Ele inicia esse caminho aí a partir da morte de um dos amigos dele aí. Ele encontra o Diveroli e eles acabam, depois de muitos anos, reatando a amizade e voltando a se reaproximar. E ele acaba retornando aí para a cidade, vai viver em Miami. Ele ficou muitos anos afastado aí, tinha ido trabalhar com o tio dele. E o Diveroli acaba fazendo uma proposta de emprego para ele. Ele, como trabalha com comércio de armas e fornecimento de armamento para guerras, ele acaba convencendo aí o David Pickles a trabalhar com ele. E daí em diante ele entra num caminho aí que seria um tanto lucrativo, porque como massagista ele nunca ganharia aquela quantia que ele ganhou trabalhando com o Diveroli. E o Diveroli é um cara diferenciado dele, né? Ele é um cara mais retraído, um cara que passa por dificuldades financeiras. Ele acaba comprando algumas peças de cobertas e lençóis. E nisso daí, essa economia que ele faz para poder investir nisso não tem retorno algum. Ele acaba recebendo um não, um asilo que ele tenta vender para um representante dele. E daí para frente ele percebe que estava sem saída. O caminho dele literalmente, sem dinheiro, passando dificuldades. Ele acaba se misturando com o Diveroli, que faz a proposta a respeito dessa venda de armas. E nesse caminho aí que ele toma, acaba decidindo investir. E nesse investimento dele, ele aprende a respeito de comércio, procurar os lugares que estavam com contratos aí em aberto, ou até fazer ofertas aí para poder repassar uma oferta boa, né? Repassar uma proposta boa para poder a empresa ter um nome. E nisso daí ele acaba, de certa forma, mentindo para a esposa dele. Ele fala que o Diveroli trabalha também com lençóis e ele nesse momento aí acaba decidindo se jogar de cabeça. E numa das partes aí que dá errado, um dos contratos, ele tenta vender um armamento para o exército americano nos Estados Unidos, que está guerreando no Iraque, no Afeganistão, e entre outras as guerras que teve na época que o Bush governava. E ele acaba vendo dessa oportunidade aí um problema, porque as armas não vão poder ser levadas. E as armas, como eram italianas, eles tinham que passar a primeira arma pelo Iraque. Porém, como as armas eram italianas, estava com restrição. E eles tiveram que passar pela Jordânia. E daí pra frente teve um problema porque ele não tinha o fornecedor e as armas ficaram presas nesse lugar. E ele acaba tendo que viajar para lá pessoalmente. E numa dessas fases aí de buscas que ele retorna para poder encontrar essas armas, ele tem um problema no caminho. Alguns terroristas acabam perseguindo eles e eles têm problema também com a questão do transporte e encontram um cara que vai poder ajudar eles e tal. Eu vou até colocar um nome aí os dois personagens principais aí, os reais aí que aconteceu isso na época. E muito dessa história aí, quando ele acaba fugindo, no meio da estrada eles acabam encontrando o exército americano e os terroristas acabam retornando, recuando, e eles acabam conseguindo entregar essas armas. E eles ganham em torno de praticamente 2,5 milhões, 2 milhões de dólares.
Dinheiro que nunca eles ganharam, acredito eu, que seria mais por conta do David Pickles, que trabalhava com lençóis, nunca teria esse dinheiro trabalhando a vida toda. E foi um contrato e tanto, eles acabaram comprando apartamentos, compraram um carro, cada um comprou um Porsche. E o filme tem também a parte engraçada. E nessa parte em diante aí eles acabam se envolvendo cada vez mais, a empresa cresce, eles abrem um escritório novo. E literalmente o Efron de Veroli acaba recompensando ele de todas as formas aí. Daí pra frente eles acabam pegando uma encomenda muito grande. E o problema que acontece é o quê? Quando ele arruma essa encomenda muito grande, o escritório deles não tem suporte para isso. E eles decidem literalmente, de certa forma, aí, se aliar a um cara que vai estar ajudando eles aí. E esse cara, ele é muito conhecido principalmente no filme Se Beber Não Case. Ele acaba sendo levado aí para conhecer ele. E o cara vai ser, no caso, no papel do filme, o Henry. E literalmente nessa fase aí de diante, ele acaba fechando esse contrato aí, eles têm uma reunião, eles acabam fraudando uma série de documentos e pedidos e tal para poder apresentar pro gabinete dos Estados Unidos e pelo governo americano. E daí em diante, quando eles acabam apresentando esses documentos aí falsos para o governo americano, eles fecham um contrato, porém eles percebem que poderiam ter, de certa forma, aumentado o valor, né? Porque do mercado todo aí, eles foram que ofereceram o menor valor, em torno de 50, 40, até 30 milhões de dólares a mais eles poderiam ter nesse contrato. Eles foram que fizeram a oferta melhor, porém com o menor valor de margem de lucro. E daí pra frente eles se metem num problema muito grande, porque as munições que eles acabam comprando literalmente estão na Albânia, e dali em diante eles percebem que tinha as munições que eles precisavam, porém tinha um problema: as munições eram todas chinesas. E como todo mundo sabe, sempre tem essa restrição, os Estados Unidos e China sempre tiveram uma briga muito grande, não só em questão financeira, mas ideológica. E isso daí pra frente acaba atrapalhando muito, porque se eles acabassem vendendo essas munições chinesas aí, acabariam trazendo muito problema, até porque tem essa competição e tem essa rixa, né, do governo americano e o governo chinês. E pelo fato de ter essa rixa, eles acabam evitando de comprar para poder fortalecer os inimigos, ou até mesmo dar algum tipo de privilégio aquele governo que está sendo colocado ali em pauta. E dali para frente ele acaba se metendo nessa confusão. Eles contratam um cara para poder embalar as munições que eles acabaram comprando, e a maioria das munições que eles compraram é tudo de AK-47 e outros armamentos mais pesados aí. Acaba literalmente tendo que fazer esse transporte aí, e o Henry acaba percebendo que o de Veroli queria passar ele para trás. Porém, quem acaba pagando é o David Pickles, que ele acaba sendo sequestrado. Como ele estava na Albânia, ele acaba apanhando, e o Henry acaba apontando uma arma para a cabeça dele, achando que foi ele que queria tirar ele do jogo. E daí pra frente é só problema. O FBI vai se meter para poder investigar eles. A mulher do David Pickles acaba ficando grávida e acaba nascendo a criança. Eles já estão morando num apartamento muito luxuoso aí, que ele acabou ganhando dinheiro suficiente para poder se mudar. E o filme acaba resumindo de certa forma que os dois aí, tanto o Efron de Veroli como o David Pickles, eles acabam sendo presos. E dessa parte em diante a amizade deles já não era mais a mesma. Houve uma briga muito grande, divergência a respeito do contrato. O de Veroli ofereceu para ele um contrato que seria de praticamente 4 milhões, ofereceu 200 mil dólares para ele, uma merreca. E a briga aí acaba separando os dois. Eles decidem literalmente encerrar a amizade daí para frente. E quando eles estão saindo do apartamento, que eles acabam tendo uma discussão, eles são presos e o FBI acaba levando, e quem cooperar acaba tendo uma redução de pena. Mas daí pra frente ele encontra o Henry novamente, o David Pickles, ele encontra o Henry novamente e decide de certa forma se redimir.
conta pra ele o que aconteceu e tudo mais, e o Henry acaba recompensando ele, dando uma quantia em dinheiro aí, porque foi o lucro que ele teve aí também a respeito das munições que eles conseguiram repassar e o contrato que em certa parte foi de acordo aí para ele. Porém, o filme deixa bem claro, o relato ali é 60% real, 60% verdade do filme. E como eu disse para vocês, eu acho que filme que é voltado, baseado em fatos reais, muda pra caramba a história, porque é algo que fica mais original, você busca mais a história a fundo e procura saber melhor, né, de cada um dos personagens ali. E esse daí é diferenciado, Cães de Guerra de 2016 é um filme tanto. E como eu disse, né, acho que o de Velório ele passa uma lição muito grande aí, porque ele estava trabalhando com o tio dele, e segundo ele, o tio dele passou a perna nele, né, enrolou ele, $70 mil aí, acabaram se separando, né, por conta dessa quantia aí, terminaram a amizade e o comércio que tinham juntos aí. Mas era só isso mesmo, queria passar essa dica de filme aí, e agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado o canal, beleza? Até a próxima.